Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Descubra as Camadas, aqui onde se fala de tudo, sobre tudo e com todo mundo. Chegamos ao episódio de número 12. 12 é o ciclo completo, a harmonia universal, unindo os mundos visíveis e invisíveis. Essencial. 12 meses, 12 signos, 12 apóstolos a guiar. Em cada cultura e crença, a sabedoria a se manifestar. Preparem-se para uma jornada filosófica, emocional, social e espiritual. Hoje, exploraremos o conceito de ter e como ele influencia nossa existência e consciência. Eu sou Alexandre César Filho e, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Descubra as Camadas. No episódio de hoje, vamos mergulhar nas profundezas do ter. T-E-R, o verbo ter, possuir, sob diversas perspectivas culturais e acadêmicas. Desde a filosofia ocidental até as tradições espirituais orientais, vamos descobrir como o ter molda nossa identidade e o nosso bem-estar. Também faremos uma reflexão sobre a preocupação excessiva com o ter e suas implicações na nossa vida diária. Não posso esquecer isso. Então, fazendo algumas comparações entre a filosofia ocidental e oriental, eu gostaria de contrastar ter e ser. Embora nós teremos um episódio específico para falar do verbo ser, mas contrastando ter e ser, pensando em Sartre e Heidegger, e o budismo também. O Sartre, ele vê o ter como uma extensão do ser, enquanto o budismo vê o ter como uma fonte de apego e sofrimento. Eu acho que aqui a gente pode ver muito bem, se nós olharmos para tudo que nos influencia, onde nós estamos, onde que as pessoas que nós amamos estão. Aquelas pessoas que precisam ser, que sentem a necessidade de ser alguma coisa, mas só conseguem fazer isso a partir do momento que elas consomem, que elas têm. E é muito raro encontrarmos essas pessoas que se livram daquilo que o budismo acredita como apego, sofrimento. Tudo isso é muito difícil porque o mundo ele é material. Porém, contudo, assim como aqui no Descubra as Camadas, que tem o objetivo de fazer a raça humana viver melhor, essa é a minha filosofia, é a nossa filosofia. E buscamos em tudo que é fonte como fazer isso. E não somos orientais, mas cremos que ter é apego e sofrimento. Ser não está relacionado a ter.
E se eu for falar de emoções, a relação do ter com segurança, controle e autoestima. Ah, que maravilha! Todos queremos ser seguros, todos queremos controlar o que está ao nosso redor, ter controle. Queremos ter uma autoestima sempre boa, elevada. E infelizmente, com o passar dos anos, a gente aprende que a vida não é desse jeito. A posse de bens materiais ou relacionamentos... Ai. Olha o risco de cancelamento aqui. Mas não tô aqui para agradar ninguém. Então, a posse de bens materiais ou relacionamentos pode proporcionar uma sensação de estabilidade e identidade. Mas o excesso pode gerar ansiedade e insatisfação. Lembro-me, quando um adolescente ainda, há uma década, eu compus uma música chamada Love is Suicide. Para aqueles que não estão familiarizados com inglês, matricule-se na Meu Teacher. Instagram vai estar aqui na descrição. Porém, a tradução é Amar é Suicídio. E essa canção fala de um adolescente apaixonado por uma adolescente e ele faz de tudo para agradá-la. Ele trabalha muito, ele a ama incondicionalmente dentro daquela condição ali do eu lírico e ela nunca está satisfeita. Bom, acredito que nós podemos olhar um pouco para a vida e ver muito disso aqui acontecendo também. Porém, se foi o tempo em que era legal, juridicamente falando, possuir uma pessoa, então hoje sim nós temos posse de bens materiais, o sistema ele normaliza cada vez mais isso, o neoliberalismo está aí para isso, porém nós não podemos possuir pessoas. Nenhuma pessoa é nossa. E isso é uma coisa muito dura de se entender, principalmente para uma parcela de gênero da sociedade. Queremos possuir, queremos ter controle, queremos ser os donos, queremos ser aqueles que têm o controle que nos gera uma segurança e essa segurança nos eleva à autoestima. Falo isso com muita tristeza. E infelizmente, assim como um lado fica insatisfeito quando não consegue ter essas emoções controladas e seguras, esse mesmo lado, ou um outro lado, fica extremamente ansioso, porque perde e perde. Mesclando um pouco das emoções com as relações sociais, o ter como símbolo de status em sociedades capitalistas versus o valor do compartilhamento em culturas africanas e indígenas, nós podemos perceber que nas sociedades capitalistas a acumulação de riqueza é frequentemente associada ao sucesso, ou o sucesso é frequentemente associado à acumulação de riquezas. Enquanto em muitas culturas africanas e indígenas, um salve para o meu povo, o valor está na comunidade e no compartilhamento. Hoje eu estou gravando numa terça-feira, 25 de junho, e lembro-me que no dia 23 de junho, era um domingo, e eu me dei um descanso de fazer alguns nadas, então decidi assistir a uma série na Netflix chamada Yellowstone. E mais ou menos ali pelo episódio 7, 8 ou 9 dessa série, mas eram os finais, ela é protagonizada pelo Kevin Costner, e ele vê um urso na propriedade dele e algumas pessoas orientais estavam ali para ver aquele urso e ele fica muito incomodado porque haviam pessoas na propriedade dele
vendo um urso que estava procurando alguma coisa. E no decorrer do enredo, ele fala para todas as pessoas saírem dali porque era propriedade dele. E um senhor chinês diz que não acredita naquilo. Aquele homem que pertence a uma determinada raça, pertence a uma determinada cultura, ficou muito bravo com o senhor oriental. Ele deu um tiro para o alto e falou que ele não tinha que crer ou não crer em nada, porque o que fez o senhor chinês não acreditar é que, para ele, é incorreto que um único homem, uma única mulher, um único ser humano, seja dono de terras tão grandes e vastas quanto aquela. Que o ideal seria partilhar com os iguais, tendo em vista que iguais são os seres humanos. E eu acabei me confundindo nesse momento que o Kevin Costner dá o tiro pro alto e ele diz: aqui é a América e não dividimos nada com ninguém. Todos se assustam, saem correndo. A que custo queremos ter? Falarei também de aspectos físicos e fisiológicos. Em seguida, caminharei para a espiritualidade e a psicologia. Há de se chegar um tempo em que tratarei tudo como uma coisa só. Porém, busco humildar-me e entender que, por mais mestre que seja, por mais professor que seja, sou muito mais aluno. Aspectos físicos e fisiológicos. Chegamos à hierarquia de necessidades de Maslow, onde ter representa as necessidades fisiológicas e de segurança. A insuficiência ou excesso de posses pode afetar a nossa saúde física e mental. Apenas fazendo um grande parênteses a respeito da pirâmide de Maslow, na base dela, está a fisiologia, a nossa respiração, aquilo que nós comemos, aquilo que nós bebemos, o sexo que nós fazemos, o sono que a gente tem. Eita, eu enrolei aqui. O sono que temos, o sono que nós temos. Questões relacionadas à homeostase, não tenho a mínima ideia do que seja essa palavra. E as excreções. Em seguida, logo acima disso, nós temos a segurança. E na segurança, a segurança do nosso corpo, do nosso emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde, da propriedade. E só acima disso que entram algumas coisas que elas estão mais relacionadas ao ser do que o ter, mas como nós bem vimos hoje, é muito comum que esses verbos se confundam. Talvez seja porque o S vem antes do T no alfabeto. Mas a parte do amor e dos relacionamentos, onde temos as nossas amizades, família, a intimidade sexual, ou seja, o sexo da fisiologia, é diferente da intimidade sexual. Pensem a respeito. Talvez um dia podemos falar sobre isso. O que é sexo, o que é sexualidade e assim por diante. Temos a parte da estima, aonde nós podemos falar da nossa autoestima, da nossa confiança, da nossa conquista. O respeito dos outros, o respeito aos outros e, por fim, lá no topo da pirâmide, a realização pessoal, onde entra
a moralidade, a criatividade, a espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito e aceitação dos fatos. Seria muito interessante fazer um episódio sobre a pirâmide de Maslow. Eu acho que existem muitos problemas aqui. Eu já vi muitos profissionais de ciências sociais e humanas falando que é só fazer isso, que tá tudo certo, mas eu acredito que quando se trata de ciências humanas e sociais, quando se trata do país que nós vivemos, do mundo que nós vivemos, no sistema que nós vivemos, só é uma palavra ingênua demais para não dizer uma coisa mais ofensiva. Então vamos falar de espiritualidade. O ter é uma ilusão em tradições espirituais, como o hinduísmo e o taoísmo. Já falei do budismo lá em cima. Então, a verdadeira realização vem do desprendimento das posses materiais. Olha que coisa bonita. No cristianismo, o desapego e a caridade são virtudes. Olha, se algum dia eu cansar de dar aulas, cansar de fazer podcast, eu vou virar coach e eu vou entrar nessas igrejas aí, católicas e evangélicas, as protestantes principalmente, e eu darei cursos sobre como ser cristão, porque fazem uma formação teológica, e aí vocês me desculpem, não é querendo ofender, talvez eu esteja querendo ofender mesmo, porque aqui se fala de tudo, sobre tudo e com todo mundo. Costumamos dizer que o respeito, ele tem que vir antes, mas estão faltando com o respeito quando usam e abusam da fé das pessoas, dizendo que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar uma casa. Deus tem que estar preocupado com outras coisas. Existe fome na África, existe fome no Brasil, existem desaparecidos por toda a América Latina. Deus está preocupado se nós estamos vivendo bem. Se essa... Eu ia falar uma palavra feia aqui, mas se essa pirâmide que acabou de ser lida, ela tem acontecido de verdade, igual para todo mundo. Leia o Novo Testamento, leia o livro de Tiago, o que é uma religião verdadeira. É bem curtinho, só tem 5 capítulos. E dependendo do que descobrir, do que achar, assim que descobrir as camadas do que esse cristão fez, traga para cá para a gente discutir sobre o que é ser cristão. Bom, sem me alongar muito, vou falar do que é ter na psicologia e a influência do ter na identidade e no ego. O Freud, maluco, ele sugere que a acumulação de posses pode ser uma manifestação do instinto de vida, só segundo a cultura dele e... Oh, Jesus. Enquanto o Jung vê as posses como parte do desenvolvimento do self. A psicologia moderna reconhece que a supervalorização do material pode levar a transtornos como depressão e ansiedade, mas é claro que vai levar. Não estou dizendo que a gente tem que ter nada, que a gente tem que ser um bando de ferrado na vida. E, enfim, eu até escrevi aqui uma coisa hoje sobre o que o Hermeto Pascoal fala. E ele fala sobre ser e sobre ter. Eu vou ler tudo e eu vou repetir isso daqui porque foi bonito demais. Para quem tiver a curiosidade, assistam Hermeto Pascoal e no Pedro Bial.
Então vamos lá, o que é a beleza dentro desses hermetismos pasquais? Ser bonito, sou bonito por me amar. E no meu interior desenvolvi olhos que veem o interior de todo o mundo. Mas mais bonito ainda é criar com, é ajudar alguém. R$1 bilhão no banco. De que adianta ter se a gente morre e tudo fica? Quem enriquece é só o banco e isso é uma burrice avassaladora. Não me preocupo com o dinheiro que tem que se preocupar comigo. Uso e devemos usar para comprar aquilo que a gente quer, mas o dinheiro não pode nos ter. Essa última frase já são palavras minhas e agradeço a esse doutor, grande mestre, Deus com D minúsculo da música brasileira. Hermeto Pascoal, para nós, músicos, o mundo é um lugar melhor, graças a você, por sempre nos mostrar e incentivar que não temos que ter a indústria musical aos nossos pés ou estarmos aos pés deles para que a gente faça algo que é divino. Por fim, quero trazer algumas visões linguísticas dessa palavra, como, por exemplo, o ter no amárico significa existir, e existir é possuir. Em relação ao hebraico, yesh, há para mim. Em acadiano, bezitum, existir é possuir. Em Yorubá, ni, possuir ou ter, seria uma responsabilidade, uma bênção. Em Swahili, wana, ter é ser com. Em Xhosa, buia, ter como responsabilidade comunitária. Eu amo o povo Zulu. Em grego, echen, o possuir, o ter, é um status. Em latim, habere, ter é um controle, é uma responsabilidade. Eu acho que assim a gente já começa a entender quem são os problemáticos do mundo. Em alemão, haben, ter é um dever. Em Tupi-Guarani, Andoguata, ter é uma custódia. Em Quechua, Yana, o ter é um cuidado. A posse é um cuidado. Saudação aos Maori. Keite é estar com. Olha que interessante como que se relaciona com o Swahili. Se relaciona a partir de um ponto que ambos foram colonizados, e eu detesto esse termo, foram invadidos e massacrados por ingleses, e no inglês, quando nós falamos de ser e estar, é a mesma coisa. Então, Swahili, wana, ser com. Maori, keite, estar com. But in English, everything would be with. Em sânscrito, asti, ter é ser. Em japonês, aru, existir é ter. Em tibetano, yod, ter também
é a existência. Se você chegou até aqui, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Descubra as Camadas. Hoje exploramos a complexidade do ter e suas implicações em nossas vidas. Lembre-se de que a verdadeira riqueza não está naquilo que possuímos, mas no que compartilhamos e no amor que oferecemos. Até o próximo episódio, onde continuaremos a expandir a nossa consciência, aprendendo a viver melhor. Nobres saudações ao seu lobo frontal, um abraço caloroso ao seu sistema límbico e um beijo de luz no seu subconsciente. Se preparem para uma exposição de Ridicularizando o Ridículo. Mas eu queria mesmo é ter um homem rico, ser daquelas pessoas que vai em comício. Eu queria mesmo é ser um homem rico, porque não tem como ter quem matei. Eu queria mesmo é ser cheio de mulher e gastar horrores lá no cabaré. Eu queria mesmo é ser um homem rico, cheio das propostas, comida e comício. Eu queria ter pra poder ser alguém. Eu queria ter pra poder ser alguém. Tão digno quanto qualquer outro, que merece amor, respeito, dignidade, 3 refeições por dia, um emprego decente nesse sistema que massacra, e ser reconhecido como um ser humano. Eu queria ter um pouco de paz.